de conseguir prender com a gente na linha o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele que vai bater um papo com a gente. Prefeito, obrigada por atender a Band News FM, seja bem-vindo novamente. Bom dia a todos vocês, prazer grande estar aí participando mais uma vez com vocês da Band News e saudar aí a chegada do Felipe Moura Brasil. Está começando hoje, não é isso? É isso, prefeito. Exatamente. Muito obrigado, é um prazer falar com o senhor de novo. Seja bem-vindo para bater na gente, estamos aqui à disposição. A vigilância vai acontecer, não tem jeito. A começar por hoje, né? Claro. O prefeito, eu quero começar sobre o que a gente estava falando aqui, que não dá para fugir desse assunto, que é a questão da vacina. O Rio de Janeiro anunciou que não tem doses para continuar, enfim, a vacinação e avançar nos grupos até já anunciados pela organização da Secretaria Municipal de Saúde. Há a expectativa de amanhã, dia 23, ou no mais tardar, dia 24, da chegada de mais doses da Coronavac, liberadas pelo Instituto Butantan. Qual a última informação que o senhor tem? O que o senhor pode dizer para os cariocas sobre vacinação, retomada de vacinação e grupos também para frente? Olha só, Rodolfo, cumprindo-se aí o cronograma de entrega, né, que já falhou uma vez, mas enfim, a gente parece que agora está bem encaminhada a história. As vacinas chegam amanhã, são entregues amanhã ao governo do estado, que é quem faz a distribuição para os municípios. Então, imaginando que isso se cumpra, sendo conservador aqui no dia 24, deve ser entregue à prefeitura, ou seja, quarta-feira, e aí a gente pode retomar quinta-feira, mas eu só vou anunciar isso, confirmar essas datas quando a vacina estiver entregue para a prefeitura, né? Enfim, aí a gente retoma aquele processo que a gente vinha fazendo, cada dia umidade. Vamos tentar, o secretário de Saúde está preparado já para tentar dar uma acelerada, é possível ainda nessa faixa etária. É claro que à medida que você vai diminuindo a idade, você vai tendo mais gente, né? Então, enfim, a gente vai trabalhar muito para tentar cumprir esse cronograma, chegando a vacina, de até a semana que vem tentar vacinar todas as pessoas acima de 75 anos de idade. Prefeito, eu queria falar um pouquinho, Thaís, aqui, sobre a questão do resultado das cenas que a gente viu no período de carnaval, né? Apesar da prefeitura ter intensificado bastante a fiscalização, a gente falou sobre isso aqui, barreira sanitária, os agentes na rua, a polícia militar, inclusive, ajudando. As cenas que a gente viu foram lastimáveis, de zero preocupação com a própria saúde, com a saúde de quem mora, né, com esses jovens. O que o senhor está fazendo já? Como é que está monitorando esses números para pensar daqui a 15, 20 dias, que é o reflexo já com a circulação da nova variante dessas aglomerações? Olha só, primeiro, né, quer dizer, a gente viu os números da sexta-feira passada, desde o início do governo a gente tem feito um mapeamento por região administrativa da cidade, e a gente viu na semana passada números excepcionais, né, quer dizer, você tinha toda a cidade no nível alto, e quase 4/5 da cidade passou para o nível moderado, ou seja, um nível em que as restrições são muito menores. Ficou no nível alto ainda a região litorânea do Rio, a região de mais poder aquisitivo. Mas o resto tudo foi para nível moderado. A gente está com zero fila de espera nos hospitais, enfim, para pessoas que tenham contraído a doença e que precisam de atendimento médico, ou seja, os números são todos melhores. Agora é óbvio que quando você tem, no momento que as coisas estão ficando melhores, você tem essa quantidade de pessoas aglomerando em festas clandestinas, enfim, coisas que a gente viu, é óbvio que se coloca em risco de novo. Então, assim, nós temos tido uma visão, e ela é científica, tá? Não é aqui uma palpite do prefeito, não. Quer dizer, tem um comitê científico que até está reunido hoje, mas esse comitê científico aprovou lá os termos da resolução preparada pela Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Né? Então, por exemplo, abertura de praia, abertura de áreas de lazer, tudo isso foi encaminhado pelos técnicos, né? Pelos cientistas, pelos profissionais de saúde. Então, as restrições do Rio, eu diria que são restrições baixas, né? Quer dizer, os restaurantes estão abertos, os bares estão abertos, e mesmo assim a gente vinha tendo uma queda dos números. Eu espero, né, que essas aglomerações todas que nós vimos nessa última semana não revertam esse quadro positivo que a gente estava vivendo na cidade. Em relação à nova cepa, a gente até anunciou isso, quer dizer, como você tem essa possibilidade, aí tem muito desconhecimento, o que essa nova cepa do coronavírus pode causar, nós decidimos manter a cidade toda no nível alto, ou seja, com um conjunto de restrições
um pouco mais rígidas para, enfim, dada a dúvida que a gente enfrenta aí com a nova cepa. Prefeito, eu aproveito que a gente está nesse assunto, falando sobre a variante já circulando aqui no Rio de Janeiro, porque muito se perguntava, quando surgiu esse assunto, se o lockdown voltaria. A gente vai voltar a fechar bar, vai voltar a fechar, e a economia. Então, isso já pode ser descartado? Olha só, de novo, gente, essas coisas são científicas, né? Quer dizer, se você tiver uma situação extrema, né, enfim, radical, é óbvio que você vai tomar as medidas que são necessárias. Né? Muita gente vem insistindo desde o final do ano passado, tem que decretar lockdown, tem que decretar lockdown. Primeiro, decretar lockdown tem uma complexidade, as pessoas vão cumprir o lockdown, né? A realidade que se impõe é essa. Então, nós cientificamente buscamos fazer algo que permitisse a cidade funcionar, mas com devido zelo, com olhar atencioso, especial para as pessoas mais velhas, né? Que é majoritariamente quem morre, quem vai a óbito quando contrai a doença. Então, é óbvio que eu não descarto absolutamente nada. Se os técnicos dessa comissão, enfim, que são profissionais de infectologia, de epidemiologia, de saúde, será, tem que decretar lá que não é outro jeito, mas a princípio não tem nem sinal disso. Né? Nós, graças a Deus, estamos numa situação, nesse momento, possível. Vamos ver os impactos aí do que vem, se essa nova cepa vai impactar muito, se essas aglomerações vão impactar muito. Né? A gente sabe que aí tem um prazo de espera a partir do que aconteceu semana passada, mas é óbvio que a gente trabalha para funcionar dentro de uma realidade que a população possa cumprir. Prefeito, o senhor anunciou nesses últimos dias que espera fazer uma nova licitação da concessionária que vai administrar a linha amarela. E a prefeitura havia feito uma proposta, a última concessionária, de um valor de pedágio em torno de R$ 3,00. Obviamente, os motoristas não gostam de pagar um pedágio alto, chegaram a pagar R$ 7,50. O Rodolfo estava falando de um caso similar com a Supervia, o governo do estado. Eu fiz uma analogia com a questão da linha amarela e a gente se questiona o que o governo, nesse tipo de negociação, oferece como contrapartida para que uma concessionária não aumente o valor do pedágio, nesse caso, da passagem, no outro caso. Que tipo de negociação se coloca em pauta? Olha só, Felipe, na verdade, esse desequilíbrio, né? Primeira coisa, eu respeito sempre contratos, né? Mas todo contrato de concessão terá uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o que você tinha acontecendo na linha amarela desde 2015, né? Não é de agora essa história, não é o que aconteceu no governo Crivella. Você tinha um desequilíbrio muito grande. O volume de carros que por ali passava e a despesa que a concessionária tinha, mais a taxa de retorno dela, né, aquilo que ela tem tem lá previsto na concessão para ganhar. Ninguém está trabalhando ali fazendo uma atividade dessa de graça, óbvio que ela tem um ganho. Estava muito acima o ganho daquilo que seria aceitável, daquilo que estava previsto no próprio contrato. Então, esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, eu vinha trabalhando desde 2015, tanto que em 2015 e em 2016 nós não praticamos o reajuste previsto no contrato. Né? Então, eu acho que tem, cada concessão dessa é um caso. Né? De fato, o ganho da Lanza estava acima de qualquer coisa aceitável da taxa de retorno prevista no contrato. Então, o que nós buscamos foi, aliás, vinha buscando isso desde 2015, sem sucesso. E agora, mais uma vez, tentando uma negociação, dizendo, olha, uma tarifa de R$ 3,00 aqui, né, ainda sem discutir o passado, né, essa é uma discussão que vai ter que se dar ainda, e teria que se dar mesmo que eles aceitassem, né, é uma tarifa que nós entendemos justa e que permite à empresa ter a taxa de retorno prevista no contrato de concessão. Que, aliás, é uma taxa de retorno também tinha que ser diminuída. Né? A situação econômica mudou, os juros diminuíram no Brasil, quer dizer, essas coisas todas são levadas em consideração, não é aquela coisa. Eu adoraria dizer o seguinte, o pedágio é 2 centavos, 50 centavos, né? Mas você tem uma conta matemática, uma equação, que diz, isso aqui paga a manutenção, paga o atendimento médico, paga o reboque, paga a manutenção do túnel, do asfalto. É assim que funciona. Então, de fato, esse valor que estava sendo cobrado era absurdo. Né? E cabe, sim, fazer uma adequação desse valor. A Lanza não aceitou, a Prefeitura tem uma decisão judicial favorável à encampação, portanto, nós prosseguimos com a encampação, mas a minha ideia, eu disse isso, inclusive, durante o processo eleitoral,
é fazer uma nova licitação para que se volte a cobrança do pedágio. Agora, óbvio, com um valor justo. Né? Isso a gente está preparando para fazer nesse primeiro semestre. Eu vi que ontem teve uma comitiva lá de secretários, a prefeitura está assumindo agora, nesse momento, até que haja uma licitação. Número 1, então não tem jeito da prefeitura assumir essa operação de agora permanecer. E número 2, qual é o valor que será colocado? Já que a prefeitura vai abrir uma nova licitação, a prefeitura então vai propor um valor. Qual é o valor que a prefeitura proporá lá na licitação, abrindo para outras empresas? Bom, vamos por partes. O que a gente está fazendo nesse momento? Né, o ex-prefeito Crivella, ele decretou lá em Campação em setembro do ano passado. Parou de cobrar pedágio, mas não assumiu a via. Né, e a Lança continuou lá operando normalmente. Isso... Opa, caiu. Caiu a linha, a gente vai retomar com o prefeito Eduardo Paes no momento em que ele respondia sobre a questão aí de assumir nesse momento. Ontem o secretário Marcelo Calero da prefeitura foi junto com outros secretários, porque tem um processo ali nesse momento que é de você receber, inventariar, fazer um inventário de tudo o que a Lanza tem, que é a concessionária que está saindo e que certamente já entrou na justiça e vai entrar na justiça para tentar retomar a concessão, vai dizer que o contrato foi rasgado, etc. Vai ser algo que a gente vai ter que acompanhar para frente, mas você tem que receber reboque, você tem que receber prédio, você tem que receber cabine de pedágio, então você tem que ir para lá e dizer, olha, recebemos em tais condições, fotografa tudo, filma e registra. Olha, esse é o ativo que nós recebemos, até para exatamente o que vai acontecer de briga na justiça. A prefeitura assume agora, segundo o que estava sendo dito ontem, assume com reboque. Quem agora enguiçar vai ser rebocado pelo reboque da prefeitura. Assume manutenção, tapando buraco, tendo que cortar mato que está às margens da pista, como a gente já tinha falado no ar e muitos ouvintes reclamado. Assume com a Sete Rio também para fazer operação de trânsito, tem que ver se vai voltar já com aquela operação da faixa reversível, até que essa licitação vá para a rua. Então, eu mais contextualizei aqui, prefeito, enquanto o senhor voltava para a linha, o que foi feito ontem na comitiva de secretários e o que a prefeitura anunciou em operação até que a licitação seja feita. Pois não? Bom, juro que não fui eu que desliguei o telefone, caiu mesmo. Mas é o seguinte, então, como eu estava dizendo, então, em relação ao que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é isso, por ser efetivando, né, tornando algo, sob o ponto de vista jurídico, factual, a encampação. Então, a primeira coisa que a gente fez ontem foi o levantamento dos bens da concessionária, né? Então, o que houve ontem foi isso, foi o procurador-geral, o secretário de governo, né? Enfim, tinham representantes da Lanza lá também para a gente levantar, olha, tem aqui essas câmeras, tem aqui esses documentos, tem aqui esse mobiliário, isso tudo tem que ser levantado para uma negociação futura, uma discussão futura da indenização, né, que se teria que pagar a via. Não estou dizendo que há uma indenização, há uma possibilidade de, até porque a empresa, durante o período, a concessionária cobrou um valor muito acima do que, na minha opinião, era equilibrado para a concessão. É óbvio, Rodolfo, eu vi você falando aí no final, quando voltou a ligação, é óbvio que quando você faz uma concessão dessa e cobra um pedágio, é porque você tem uma manutenção muito melhor que a manutenção regular da prefeitura, até porque entra o recurso ali, né? Então, enfim, por isso é que eu defendo que haja sim a concessão, que haja o pedágio, mas com valor justo. Em relação à licitação futura, eu não tenho como te dar essa resposta agora, né? Agora a gente tem técnicos da prefeitura trabalhando, entendendo o que é o custo operacional da via, né? Que prazo é esse de concessão, que investimentos em infraestrutura terão que ser feitos ao longo desse período de concessão que nós viemos a fazer. A partir disso, de novo, você volta para a matemática. E aí define o valor. O que eu entendo, e qual é a taxa de retorno que a futura concessionária terá. Vamos chamar aqui, taxa de retorno é o lucro, né, que a empresa terá. Isso colocado, a gente pode chegar e definir um valor. É óbvio que eu imagino que é algo parecido com esses R$3 que nós propusemos agora. Claro que você lidava com uma circunstância de um contrato já assinado, juridicamente perfeito, enfim, que estava colocado na mesa, e esse valor chegou a partir disso. Mas eu imagino algo parecido com isso, mas não tem como cravar aqui o valor que vai estar nessa licitação. Prefeito, eu queria falar de outro ponto que a gente até comentou no início do programa de hoje, em relação à Transbrasil, porque noticiamos muitas e muitas vezes ao longo dos últimos anos adiamentos, suspensão, paralisação.
O que o senhor pode dizer para o carioca que está aí contando muito, esperando, ansioso por a finalização dessa obra? Já dá para cravar algum prazo, alguma novidade em relação a isso? Olha só, primeiro, né, o Brasil foi uma obra iniciada no meu governo, com financiamento do governo federal, né, e nunca esteve prevista para terminar no meu governo. Né? Aliás, as pessoas têm mania de dizer que a Trem Brasileira para a Olimpíada, ela nunca teve nada a ver com a Olimpíada. Então nós iniciamos ali, final de 14, início de 15. E ela era para ter ficado pronta em 3 anos. É óbvio que uma obra dessa complexidade, numa via tão importante quanto a Avenida Brasil, sempre vai ter algum grau de atraso. Então vamos dizer que o limite teria sido 2018. Então, de fato, foi mais uma das incompetências da gestão anterior. Nós devemos retomar a obra agora no mês de março, e a gente está imaginando aí um prazo de 18 meses para terminar a obra. Né? Queria fazer mais curto, mas vamos jogar aí uma coisa de meados do ano que vem. Né? Isso permitirá também que a gente possa fazer o planejamento, que não foi feito nesses 4 anos, de implantação do BRT ali. Então, é óbvio que é uma angústia da cidade, uma vergonha que isso não tenha sido terminado ainda, mas a gente está fechando os últimos detalhes aqui para retomar a obra e anunciar um prazo definitivo. Prefeito, a minha pergunta é de muitos servidores municipais que escrevem para a gente diariamente em relação ao pagamento do 13º salário. No final do ano passado, parte desses servidores não receberam, que recebiam ali acima de R$ 4.000. Tem alguma previsão? A última nota que a gente recebeu da Secretaria Municipal de Fazenda era que estudos estavam sendo feitos e não tinha prazo ainda, mas que já estava sendo visto isso. O Diogo até diz aqui, prefeito, o Diogo até diz aqui o seguinte, desculpa, que ele também tá esperando isso. Ele falou, a prefeitura recebeu de IPTU valor suficiente para quitar essa folha, mas está enrolando para pagar. Bom, vamos lá. Primeiro, né, quando você faz um orçamento, né, você pensa no ano inteiro. Né? Então, o que tem no orçamento desse ano, né, previsto no orçamento desse ano? Você tem lá o custeio da máquina pública, né, pagamento da iluminação, da energia da Light, do funcionamento das escolas. Você tem investimentos, que infelizmente são quase nenhum, quase igual a zero, e você tem o pagamento de salário das pessoas, né, que trabalham para a prefeitura. Nesse orçamento, você tem uma previsão de pagar 13 salários, né, os 12 salários de cada mês do ano, mais o 13º. Então nós recebemos uma previsão orçamentária nessa linha, óbvio, sempre com uma perspectiva de queda, inclusive da arrecadação, ou seja, de uma arrecadação superavaliada prevista no orçamento. Só que esse ano, como o Crivella não pagou o salário nem de dezembro e nem o 13º, então ficou, nesse orçamento previsto, tem 15 salários para pagar. Sabe aquele negócio? Não cabe dentro do orçamento. Então, nós estamos organizando isso. Quando você tem uma cota única de IPTU, e aí entra um pouco mais de dinheiro, esse dinheiro, se você gastar todo agora, você acaba no mês seguinte. Nós estamos fazendo aqui, já pagamos o salário de dezembro, estamos regularizando o pagamento dos salários, né, mas a gente está colocando situação de caixa na prefeitura, equilibrando, né, esse é o trabalho que o secretário Pedro Paulo está se dedicando, para que nós possamos não só pagar, além do que já pagamos do governo do Crivella, pagar também o 13º, e equilibrar e pagar com uma data correta o salário dos servidores da prefeitura esse ano. Então, não é uma conta simples. Fora isso, você tem precatórios judiciais, né, que são dívidas, ações judiciais que a prefeitura perdeu. A prefeitura do Rio nunca atrasou o pagamento de precatório. Adivinha quando é que atrasou? Agora no governo Crivella. São 350 milhões de reais, né, não pagos relativos a precatórios do ano passado. Fora um monte de coisa que tem, tanto que ele teve as contas rejeitadas em 2019, duvido que aprove em 2020, você tem 4, 5 bilhões de reais de serviços prestados e não pagos, restos a pagar. Então é uma situação crítica, né, que exige de todos nós aqui um esforço enorme para equilibrar as contas da prefeitura. Se a gente não equilibra as contas da prefeitura, vamos passar 4 anos aqui e outros tantos depois, não necessariamente comigo, né, com as contas equilibradas. Isso nunca aconteceu na prefeitura do Rio de Janeiro. Você pode ter tido momentos de crise, de mais dificuldade, mas a prefeitura sempre pagou seu servidor em dia, sempre deu um ajuste anual. Essa bagunça nas finanças feitas do governo passado existe. Nós agora muita responsabilidade e critério na alocação de gastos. Mas não tem prazo, então, para esse 13º? Ainda não temos como anunciar esse prazo. Em breve a gente pretende anunciar como vai estar o pagamento desse 13º salário.
Felipe. Prefeito, 6 anos atrás, como colunista, eu acompanhei muito a sua, vamos chamar de troca de farpas com o então secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame, muitas vezes por declarações, pela imprensa, quando ele atribuía a falta de investimentos nos demais serviços públicos problemas de violência urbana, de criminalidade, e o senhor respondia que não é por ausência de escolas que o Complexo do Alemão está desse jeito, nem por falta de pavimento. Eu pergunto, o que a Prefeitura, na sua avaliação, pode fazer em termos de segurança para contribuir com o Estado e qual é a sua relação hoje com as autoridades do governo Cláudio Castro? Bom, primeiro, em relação ao passado, é pouco isso mesmo, o Felipe. Você olha vamos olhar para o Complexo da Maré. Nós temos lá 18 escolas, né, 6 ou 7 clínicas da família. Chegamos a 100% de atendimento com atenção básica na saúde e com todas as crianças estudando em tempo integral. Né? Você tem áreas da Maré que são bairros normais, né? São comunidades carentes, pessoas com menor poder aquisitivo, mas tem rua, tem iluminação, tem praça, né? Tem conjunto habitacional ali. É um exemplo do que o conjunto que a Prefeitura fez ali em Triagem, no Rocha, né, chamado Bairro Carioca, conjunto habitacional, prédios, escola, clínica da família, uma nave do conhecimento, e no dia seguinte estava lá dominado pelo tráfico de drogas. Né? Então, é óbvio que o Brasil e o Rio têm um problema social, de desigualdade, de necessidade de investimentos, mas não dá para a gente ficar usando essa desculpa para todo tipo de perda de monopólio da força do Estado em territórios da cidade. Isso é uma vergonha. Isso é inaceitável. E isso tem a ver com uma política de segurança pública. Né? Não estou dizendo aqui que a demanda social não seja grande, que ela não tenha que acontecer. Tem. Né? Mas a gente tem muitas áreas da cidade que tem todo tipo de serviços. Não é legal, não é tudo legal, tá certo? Mas você tem a prestação de serviços colocadas lá pelo município. E aí você não tem o controle do Estado. Então, sempre foi essa a minha crítica. Eu acho que são coisas que têm que caminhar em paralelo, mas nada justifica, na minha opinião, o Estado simplesmente olhar para o Estado lato sensu aqui, né? Não é o Estado, o governo do Estado, o Estado brasileiro, governo federal, prefeitura, governo estadual, olharem para uma área da cidade e dizer, assim, isso a gente não tem como intervir porque nós não temos controle. Que a cena mais patética do que essa agora no Carnaval, de não podemos em tal área coibir uma festa irregular clandestina porque essa área é dominada por não sei quem. Isso é ridículo, isso é inaceitável. Então, eu continuo com a mesma opinião, com a mesma posição. E aí, em relação ao final da sua pergunta, eu tenho tido com o governador Cláudio Castro a melhor relação possível, os índices de segurança estão melhorando muito. Né? Enfim, acho que é um trabalho profissional ali da Polícia Militar e o que a gente torce, espera e colabora, né, aí mais do controle urbano, mais do ordenamento, até com papel de urbanização, enfim, de entrega de serviços públicos, que essa política de segurança avance e a gente pare com essa conversa que acontece principalmente no Rio, né, essa é uma característica muito carioca, Fluminense, aliás, né, região metropolitana do Rio, de territórios em que o Estado diz que não tem controle. Conversa é essa, né? A gente precisa tomar o controle das áreas todas do Estado, o monopólio da força do Estado. Prefeito, sobre a questão do BRT, o senhor já tem quase 2 meses de governo e teve também o período de transição, né? E também conhece a cidade, o senhor implantou o BRT, o senhor idealizou o BRT no Rio de Janeiro, então conhece, entende do assunto, ou pelo menos tem experiência nisso para, de maneira prática, anunciar o que será feito do BRT. Outro dia teve paralisação, o senhor inclusive disse que teria empresário por trás disso porque foi um negócio muito estranho do dia para a noite, etc., para pressionar a prefeitura. Outro dia o senhor disse que, e eu concordo, que o sistema está uma porcaria. E tá mesmo uma porcaria. Os empresários reagiram com nota dizendo que, olha, tá uma porcaria, não concordando, aliás, mas dizendo que se o transporte tem seus problemas, uma parte também tem a ver com o senhor quando construiu a Transoeste de asfalto, cheio de problemas, prejudicando os ônibus e por aí vai. Não fazendo aquele piso de concreto, isso paralisa muitos ônibus, articular, nananana. Na prática, entre briga pra lá, briga pra cá, o que hoje os milhares que dependem do BRT querem saber é o que será do BRT. A gente tá discutindo a Transbrasil para ano que vem, é um outro BRT. Mas o que será do BRT? O que o senhor vai fazer de prático pra frente a gente imaginar um sistema um pouco melhor? Olha, primeiro nós vamos ajeitar, mas eu lamento informar aqui que 2 meses é muito pouco tempo, inclusive daqui a 2 meses não vai estar resolvido ainda. Né? Enfim, o que aconteceu com o sistema foi uma destruição completa do sistema.
sob o ponto de vista da sua infraestrutura, estações abandonadas, enfim, ônibus depredados, degradados, né? Se eles usam essa desculpa para a Transoeste, não deveriam usá-la para a Transcarioca, nem para a Transolímpica. Enfim, você tem ali erro de tudo que é lado, né? O poder público não fiscalizou, também não cumpriu com as suas obrigações. Enfim, há um desmonte de um sistema, Rodolfo, que a população viu que melhorou muito a vida dela, né? Porque eu sempre ouvi muita crítica, as pessoas nas áreas mais nobres da cidade, o BRT tinha que ter metrô, eu também acho que tinha que ter, né? O problema é como é que fecha essa conta. Mas a Dona Maria, que sai lá do Cesarão e tem que trabalhar no Barra Shopping, ela sabe como a Transoeste melhorou a vida dela, né? E eu acredito aqui, boa parte dos votos que tive nessas áreas da cidade, ao abandono das clínicas da família, também implantadas no meu governo, é o BRT. Ele vai voltar a funcionar. Agora, vai levar um tempo, né? Primeiro porque você tem uma concessão ali. E, de novo, numa concessão como essa, você tem que agir dentro da lei, né? Então, o concessionário não está cumprindo com as suas obrigações, há possibilidade de mudança, há alguma injustiça com o concessionário, a fórmula de remuneração está equivocada, a pandemia impactou. Tudo isso demanda uma discussão, essa discussão está sendo feita com algumas informações nossas permanentes ao Ministério Público Estadual, e nós vamos tomar as medidas necessárias. Eu prefiro aqui me abster de informar quais são, mas para que o sistema volte a funcionar. Ele vai voltar a funcionar bem como ele já funcionou um dia, né? Mas, infelizmente, vai levar um pouco mais de tempo do que eu gostaria e do que seria o adequado com a população. Mas BRT é isso, você não tem um BRT na prateleira. Você vai, compra um BRT, não, você tem, tudo demanda tempo. Esse abandono das estações, nós já recuperamos algumas estações, mas continuam outras abandonadas. Então, infelizmente, a gente ainda vai ver esse sofrimento da população por um tempo, essa porcaria que está o BRT, mas que não, o BRT não é uma porcaria, está uma porcaria e vai deixar de ser. Agatha. Trazer a participação dos nossos ouvintes, prefeito. Nosso ouvinte final de telefone 4588 lembra que lá no início, inclusive aqui em entrevista à Band News FM, você falou sobre a regulamentação dos aplicativos, que já estava previsto, você ia começar essa regulamentação. Já tem algo em mente? Tem algum prazo para isso de fato acontecer? Estamos preparando. Em breve vai sair uma regulamentação e, de novo, né, a legislação e decisões de cortes superiores do Brasil permitem a utilização de aplicativos do Uber, 99, enfim, esses aplicativos todos, mas a gente tem que regulamentar isso, né? Que tipo de uso pode se dar, e nós estamos preparando isso. Obrigado, prefeito Eduardo Paes, pela entrevista aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Rodolfo. Tudo de bom para todos vocês. Grande abraço. Um abraço.